Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Português para Desesperados. Eu sou a professora Carol Mendonça e no vídeo de hoje vou falar sobre como estudar interpretação de texto para concursos públicos. Ué, professora, eu tenho que estudar, não posso chegar lá e interpretar? Usar meu dom interpretativo? Até pode, mas existem algumas técnicas que vão facilitar a sua vida na hora da parte de interpretação de texto da sua prova. Então vamos, contudo, garantir esse notão, inclusive na parte de interpretação textual. Vamos nessa? Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que o nome da matéria é interpretação de texto, mas a prática, o exercício de verdade não é de interpretação quando você faz um concurso público. Interpretar um texto seria realmente a gente refletir sobre como aquele ato comunicativo escrito ali em palavras, no caso da prova, nos toca, como aquilo ali mexe com a gente. E na verdade não é isso que a gente faz na prova de concurso. Na prova de concurso a gente pega o texto e tenta se ligar como o elaborador da prova poderia se respaldar com aquele texto, fazendo uma pergunta sobre aquele texto, encontrando uma resposta dentro daquele texto, que pode estar escrita ou subentendida. Então não é assim, como esse texto faz eu me sentir? Isso seria interpretar na vida real. No concurso é o que um professor poderia perguntar e a resposta está embasada aqui nesse texto. Entendeu? Então você tem que se ligar que a nossa busca não é por capacidade de interpretação, você já tem. Você manda bem, para de falar que você não sabe interpretar. A nossa busca aqui é conseguir acertar questões nessa temática, que é a temática da visão do elaborador da prova, porque interpretar é algo que vai de cada um. Várias vezes aparecem questões em que, poxa, eu entendi isso, pra mim significou isso, pra mim bateu dessa maneira, e pra outra pessoa não. E quem é a pessoa que importa? O elaborador da questão, entendeu? Mas a gente tem que pensar, é um professor de língua portuguesa e ele busca respaldo e embasamento no texto. É isso que eu vou procurar, ok? Daí vem o nosso primeiro ponto de estudo, que é algo chamado intencionalidade discursiva. É um dos assuntos dentro de interpretação que mais aparecem nas provas. Como é isso? Vou te falar. Questões de intencionalidade discursiva buscam encontrar os motivos que fizeram o autor escolher uma palavra e não outra. Os motivos que fazem com que ele construa, com que ele escolha uma figura de linguagem para construir uma alegoria. Por que ele fez aquela comparação? Qual é a razão de usar ali, de repente, um exemplo e tudo mais? Então, o primeiro passo dentro desse ponto é entender o que ele fez. Ele está argumentando, ele está exemplificando, ele está ilustrando, ele está fazendo uma piada, ele está usando duplo sentido. O que ele está fazendo? Depois que você entende o que o autor fez naquela questão, naquele ponto da questão, a gente tem que pensar o porquê. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo daquilo ali? Pode misturar o objetivo geral ou só o objetivo também daquele pedacinho que você está analisando. E para entender e descobrir a intencionalidade discursiva, existem alguns itens aos quais você precisa ficar atento. Por exemplo, quem é esse autor? Qual foi o contexto histórico, social, econômico, político em que ele escreveu aquele texto? Dá pra saber? Olha lá o nome dele, vê se você sabe quem é. Preste atenção na data de publicação, que a prova dá esses dados. Sim, em que momento aquele texto apareceu? Outra coisa, para quem é aquele texto? Quem é o público-alvo? Ele busca clientes, ele busca votos, ele busca gerar reflexão para uma sociedade mais consciente, ele busca simplesmente entretenimento. Qual é a galera que aquele texto quer alcançar? Certo? Então, junta essas informações e, principalmente, muito importante também, onde foi publicado? Foi rede social, foi jornal, foi revista? É um livro didático? Se liga nesses pontos, porque isso vai te ajudar. Bom, a segunda dica que eu tenho pra você é sobre leitura. Com certeza você já ouviu algum professor dizer que para interpretar é importante que você leia, que você adquira o hábito e a capacidade de ler ali, de compreender textos. Mas eu sei que de repente você tá na correria pra otimizar essa habilidade para uma prova. Então, assim, eu recomendo que você faça questões de interpretação de texto de provas anteriores. Leia os textos das provas anteriores.
Então você pode procurar outras provas do mesmo cargo, de outras cidades, outras provas da sua banca, né? E no caso, se não saiu ainda o edital, não sabe qual é a banca, não tem problema você treinar com vários formatos de prova. Ah, eu acho que a minha banca vai ser de certo ou errado, mas você pode fazer também questões de múltipla escolha, pode fazer uma questão discursiva, não tem problema não, porque a língua portuguesa, ela é assim, você tem o mesmo tipo de conteúdo e várias abordagens, e quanto mais abordagens diferentes você consegue ver e praticar e participar, mais a sua cabecinha se abre para o conteúdo. Então isso não vai te atrapalhar. Quando sair a sua banca, aí você fica fazendo só naquele estilo. Mas se ainda não tem, pode variar. O máximo de contato que você tiver com diversidades de textos, melhor para você. Então é narração, dissertação, uma receita, uma entrevista, é uma resenha. Cai dentro de todo tipo, tá bom? E pra gente fechar, uma dica que eu gosto muito, eu acho que você vai perceber a sua evolução nos estudos de interpretação de texto, é o mapeamento. Quando você fizer um texto, você vai separar o textinho lá e, sei lá, 4 questões sobre aquele texto de interpretação. E aí você vai fazendo e vai identificando o tema. Então, sei lá, a questão número 1 falou sobre intenção discursiva. A 2 falou sobre escolha de palavra. Se eu poderia trocar uma palavra por outra e manteria o mesmo significado. A 3 falou sobre a construção da ironia e tal. Então você vai mapeando e você vai ver que quanto mais texto você vai fazendo, mais repetição você vai encontrando. E daqui a pouco você vai ficar íntimo da abordagem da prova, da sua organizadora. Então vai fazendo esse mapa, colocando a sua percepção sobre o tema de cada questão e você vai ver que você sabe sim interpretação de texto. Faça o seguinte, coloca aqui nos comentários qual é a sua prova, se já tem banca organizadora, se ainda não tem, qual é o cargo, me dá uma dica aqui do que é que você está precisando, porque eu vou escolher algumas provas para fazer esse mapeamento nos próximos vídeos. Vou fazer o meu mapeamento para você ter uma ideia de como fazer o seu também. Coloca aqui qual é o seu objetivo, qual é o seu sonho, para onde você quer passar. Qual é a prova que vai te fazer sentir realizado e tranquilo? É a sua estabilidade financeira? É o seu sonho de profissão? Escreve aqui que eu quero saber e quero te ajudar mais, tá bom? Não tem jeito, vai passar, deixa aquele like, aquela moral de cria pra sua prof, se inscreve no canal e divulga pra geral. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Fui!